Queridos, um dos aspectos que nós mais levamos em consideração antes de fazermos qualquer escolha é quão segura essa decisão que nós estamos prestes a tomar é. Será que de fato é seguro? Em todas as áreas. Quando nós olhamos para a carreira profissional e surge uma possível oportunidade, será que é seguro trilhar este caminho? Ou isso pode arruinar algo que você construiu ao longo de anos? Ou aqueles que investem no mercado financeiro com ações, às vezes uma oportunidade imperdível pode multiplicar às dezenas um investimento ou fazer com que você perca as reservas de toda a sua vida. Mas eu acredito que, dentre as preocupações que nós possuímos com as decisões, e quando refletimos acerca de segurança, nada nos preocupa mais do que a segurança dos nossos, da nossa família nuclear. Quão seguro eles estão? É por isso que nós investimos uma boa parte do nosso salário em planos de saúde, aqueles que podem pagá-lo e fazem um sacrifício, para que possa ter uma assistência minimamente digna diante de uma possível enfermidade ou acidente. Às vezes investimos em um plano previdenciário alto, ou num seguro de vida, caso você venha faltar, para que a sua esposa e filhos não fiquem desassistidos. Outros, pensando na segurança da família, chegam a mudar até de país quando têm a oportunidade, percebendo que em algum país de primeiro mundo os seus estarão mais seguros e menos expostos a perigos do que o nosso querido Brasil, essa terra tupiniquim para aqueles que vivem aqui. Mas, queridos, não importa quanto investimento nós possamos fazer em segurança ou reflexões e análise, nós vivemos num mundo caótico. Nós vivemos num mundo onde o caos e a calamidade se manifesta nos modos mais inimagináveis, não apenas para os mais expostos, mas até para os mais afortunados, onde repentinamente toda a infraestrutura construída em uma vida pode simplesmente explodir no ar, não como um atentado, mas como um acidente. No mundo onde os efeitos da queda e do pecado nos colocam diante de tantas inseguranças e incertezas, onde é que nós podemos, de fato, encontrar refúgio e segurança? Onde os homens estão buscando e tateando para todos os lados, buscando talvez na ciência avançada, e agora que os esportes voltaram, alguns esportes, eu via um comentarista de futebol, eu gosto de assistir em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, em 1 minuto de silêncio, esses comentaristas diziam: as nossas preces e torcida para a ciência, para que tragam um fim a este mal. Mas será que é ela? Será que é de fato a ciência, a tecnologia ou o poder do homem que pode trazer essa segurança? O salmista nos disse e apontou o caminho, quando ele declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E no outro salmo, no Salmo 127, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A grande questão é: o que fazer para ter a proteção e para ter a edificação deste Senhor sobre as nossas vidas? Num outro salmo, nós encontramos a resposta, talvez um dos 2 mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 91, quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este salmo, utilizado como amuleto por muitos, traz uma verdade sutil e profunda.
ele fala de habitação. Habitação tem a ver com permanência, tem a ver com constância, tem a ver com intimidade com o Altíssimo. É com esta reflexão, queridos, que eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. E hoje nós começaremos uma série de 3 mensagens baseada na oração do Pai Nosso, de onde extraímos esta verdade acerca do refúgio seguro dos filhos de Deus. Nós encontraremos que numa vida de intimidade com este Deus que criou todas as coisas, nós podemos encontrar segurança, paz e tranquilidade para avançarmos em nossa jornada neste mundo tão caótico. Nossa expectativa é que ao longo desses próximos domingos nós sejamos encorajados a descobrir essas verdades ensinadas pelo Mestre aos seus discípulos naquela época e a todos os discípulos que eles têm ainda hoje. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 9 a 15. Diz a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim. Vamos ler juntos toda a oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos ler a parte B do verso 13 juntos? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Quem sabe o seu coração tem andado tomado por esta insegurança e por um temor que vai muito além da sua capacidade de autocontrole. Peça ao Espírito Santo para lhe falar com clareza e descobrir este refúgio, ou redescobrir este refúgio seguro que Deus providenciou para os seus filhos. Ó Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Te louvamos por estarmos aqui reunidos como igreja, e nesta hora em que lemos a Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, fala-nos de um modo inconfundível, para que todos os temores dos nossos corações possam se dobrar diante da autoridade da Tua palavra, e que possamos, Senhor, ao fim dessa mensagem, entendermos a direção que o Senhor nos dá, para caminharmos como teus filhos. Nós oramos com gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, é muito importante nós pararmos um pouquinho, e nessa primeira mensagem, onde nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós voltarmos para o momento do ministério de Jesus, onde ele estava ali no Sermão do Monte, instruindo a todos aqueles acerca da essência do reino. Qual era o seu reino? Lembrem-se que a religiosidade não era, ou a presença de religiosidade não era um problema em Israel. Israel, nesta época, era uma nação extremamente religiosa. O materialismo se escondia por trás da religiosidade daqueles homens, principalmente fariseus e saduceus. Mas eles eram homens que observavam muitos dos princípios da lei que o Senhor havia estabelecido através de Moisés. E quando ele inaugura o seu ministério como o grande rei, ele vai apresentar qual é a ética deste reino. Quais são os princípios para uma verdadeira adoração e um verdadeiro relacionamento com Deus? É importante nós olharmos para o Sermão do Monte e percebermos que cada verdade que ele expressou de um modo mais profundo, ou de um modo mais profunda,
ela foi encarnada, ela foi vivenciada por ele e testemunhada por aqueles 12 homens, ou num grupo mais extenso, aqueles 120 que o acompanharam durante a sua jornada. E no capítulo de número 6 aqui, ele então faz uma abordagem sobre a superficialidade da religião ou da espiritualidade daqueles homens, principalmente no que diz respeito, neste capítulo 6, a um dos meios de graça. Uma vez que Deus se revelou a Israel, que Deus foi a um encontro de Israel, este mesmo Deus, ele deu a esta nação disciplinas espirituais para que ela cuidasse deste relacionamento com ele. Contudo, eles não compreenderam, se distanciaram e não observaram este meio de graça, esta disciplina espiritual. E é importante para nós que somos reformados lembrarmos o que o Catecismo Maior de Westminster fala acerca dos meios de graça. Ele diz: os meios exteriores e ordinários, pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação, são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos no desenvolvimento da sua salvação. Então, são disciplinas espirituais que Deus proveu para o seu povo, para que através da observação nós possamos crescer em nossa intimidade com Ele. Mas o grande problema é que esses homens se distanciaram da verdade. Jesus não apenas traz este princípio, ele se apresenta como a encarnação do princípio. Lembrem-se que o ministério de Jesus foi marcado por uma vida de oração em cada instante. Frequentemente ele ia ao Monte das Oliveiras, ou para algum outro lugar tranquilo e isolado, para orar sozinho, para comungar com o Pai. A oração, ela foi o oxigênio do ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Ele orava ininterruptamente antes de qualquer ação, antes de qualquer pregação, ao término das mesmas. Depois de um dia exaustivo, ele se colocava diante do Pai ali para comungar, renovar as suas baterias. E nós estamos falando de alguém que não era apenas homem, ele era também Deus, 100% Deus e plenamente Deus. Martyn Lloyd-Jones, ele disse acerca da importância da oração espelhada no próprio Cristo. Ele fala: o homem está no melhor e mais elevado momento de sua vida, quando ele está prostrado de joelhos e se coloca face a face diante de Deus. Então, antes mesmo de nós mergulharmos nesta oração e nós descobriremos verdades gloriosas, nós precisamos recobrar a memória numa sociedade tão secularizada e ativista, onde nós não temos tempo para nada. E onde, quando estamos realizando uma tarefa, nós já estamos pensando em outras coisas que temos para fazer, dificilmente conseguimos nos concentrar numa tarefa só. É essencial, irmãos, que nós paremos e voltemos os nossos olhos para perceber quão fundamental foi a oração na vida do nosso Mestre e quão essencial ela é para todo e qualquer discípulo. A Bíblia fala, assim, de gloriosas verdades acerca do aspecto funcional da oração. Lá em Tiago, por exemplo, no capítulo 5, ele diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. E daí, quando nós olhamos para exemplos veterotestamentários do que Deus realizou em sua providência através da oração, nós ficaríamos aqui a noite inteira falando de exemplos, como o de Abraão, que orou e Rebeca apareceu, principalmente para os solteiros. Jacó lutou
e orou, e a mente de Esaú, que estava ali com a vingança em seu coração, muda naquele instante. Ana orou, Samuel foi concebido. Isaías e Ezequias oraram, e em 12 horas 185.000 assírios foram mortos. Elias orou e houve 3 anos de estiagem. Então, irmãos, quando Jesus chega no Sermão do Monte para falar sobre a importância da oração e como ela deveria ser praticada, ele não estava se dirigindo a uma audiência leiga. Aquele povo sabia, era testemunha de tudo que Deus já realizara através das orações dos seus servos, e eles tinham uma constante prática da oração. Os mais religiosos iam até 3 vezes ao dia no templo ou nas sinagogas para orarem. Contudo, eles se dirigiam para Deus de uma forma errada. Se você olhar agora para o texto, a partir do versículo de número 5 do capítulo 6, ele faz uma repreensão, em primeiro lugar, de como não se deve orar. Quando ele diz: e quando orares, ou orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Observem, era uma nação onde a vida religiosa era abundante, a prática da oração era constante, mas a motivação era equivocada. Isso nos apresenta aqui como um pano de fundo, uma verdade clara de que não adianta ter uma vida de intensa oração e de contínua prática religiosa quando ela não está alinhada com os princípios que Deus estabeleceu. Eles sabiam como orar, eles oravam em nome do Senhor Yahvé, mas a motivação do coração era espúria, era pecaminosa. A motivação era a autopromoção, era o louvor e os aplausos dos homens. Então, quando Jesus ele ataca a motivação equivocada, ele vai então apresentar a oração do Pai Nosso. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, que faz a menção ao Sermão do Monte, e também menciona a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é apresentada após o pedido dos discípulos. Há um pedido específico. Eles viram para o Senhor e pedem: ensina-nos a orar. O que levou esses homens a pedirem isso ao Senhor? Você não encontra em lugar nenhum dos evangelhos eles pedindo ao Senhor para que Ele os ensinasse a curar, para que Ele os ensinasse a pregar. Nós não encontramos nenhuma solicitação nesse aspecto, mas eles pedem ao Senhor: ensina-nos a orar. Muitos estudiosos concordam que provavelmente a profundidade da comunhão que Cristo desfrutava com o Pai em suas orações, e as orações que aqueles discípulos foram expostos quando estavam com o Senhor, fizeram com que eles parassem diante do Mestre e dissessem: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos orar assim. E então ele apresenta, ele traz a oração do Pai Nosso. E daí, queridos, quando nós olhamos o Senhor dizendo portanto, já é uma resposta contrária à postura dos religiosos, daqueles que oravam de modo abundante, mas hipocritamente. Ele apresenta então os princípios de como ela deve ser observada corretamente. Portanto, vós orareis assim. Assim, no original grego, houtos, significa neste modelo. Então, o primeiro princípio importante, talvez você que é católico ou de alguma outra tradição cristã, ou até veio de uma outra igreja evangélica, pode nos perguntar: por que vocês não têm o hábito de orar o Pai Nosso? Porque quando nós olhamos para o texto original, assim,
holtos. Significa neste modelo, ou baseado nestes princípios. Jesus, então, aqui não estava dando uma oração que deveria ser memorizada e repetida. Jesus estava dando aos seus discípulos princípios que deveriam nortear a sua vida de oração. Jesus dava aos seus discípulos princípios que deveriam ser prioridades. Então, na oração do Pai Nosso, percebam, nós temos prioridades da vida de oração, ou posturas as quais devemos adotar para nos colocar diante do Senhor. Então, queridos, nós encontramos aqui 6 petições nesta oração. As 3 primeiras petições, elas estão voltadas para Deus, exclusivamente para Deus. A santificação do seu nome, apontando para a sua divindade, o objetivo soberano, o seu reino, a vontade de Deus, a relação de servo e senhor, e só então, depois das 3 petições serem voltadas para Deus, elas se direcionam para as necessidades dos homens, que são as 3 últimas petições. Hoje nós ficaremos apenas na introdução e da nossa relação com o Pai, e a nossa expectativa é que nos próximos 2 domingos nós possamos ver as 3 primeiras petições da nossa relação com Deus, e no outro domingo as 3 últimas petições relacionadas às nossas necessidades como servos. É muito importante, irmãos, que além da prática constante, nós possamos nos direcionar devidamente a Deus. Por isso que Cristo apresenta estes princípios para uma audiência que orava e orava muito. E quando ele diz, olha, portanto vós orareis assim, ele começa com a primeira sentença, juntos, Pai nosso, que estais no céu. E daí eu gostaria de apresentar esta verdade inicial, que aponta para uma vida de intimidade e, consequentemente, segurança em Deus. A primeira verdade que nós encontramos na oração do Pai Nosso, ou nos princípios que Cristo estabeleceu através deste meio de graça, é que a intimidade e segurança é uma realidade exclusiva para aqueles que são filhos e cultivam o seu relacionamento com o Pai. Uma vida de segurança neste mundo caótico e caído é uma realidade exclusiva para aqueles que são filhos de Deus e cultivam este relacionamento com Ele. Por mais que as pessoas possam memorizar esses princípios, por mais que elas possam fazer destes princípios uma oração onde elas repetem 10 vezes ao dia, Jesus já falou para aqueles religiosos que não era pelo muito falar ou pelo muito pedir que eles seriam atendidos. Se você já conheceu alguém que ora muito e ora horas por dia, é de se impressionar, não é verdade? Nós, como homens, nos impressionamos, principalmente ocidentais. E já falamos aqui que vivemos nessa correria e nesse ativismo tremendo, quando você vê que alguém ora 2 horas, 3 horas por dia. A primeira vez que eu estive numa cidade no Oriente Médio, foi em Istambul, há uns 10 anos atrás, e eu e Sônia, nós ficamos muito impressionados, porque nós chegamos lá no Ramadã, que é o mês do jejum dos muçulmanos. Enquanto nós passeávamos no centro de Istambul, irmãos, quando dava a hora da oração, tudo parava. Trânsito para, tudo para. As sirenes tocam, eles estendem os tapetes e se prostram ali em direção a Meca e fazem a sua reverência. Eu fiquei impressionado, estarrecido, nós ficamos. Mas será que isso impressiona a Deus? Jesus deixou muito claro que não. Que a
verdadeira oração, ou que o verdadeiro relacionamento com o Pai, que trará segurança, é uma realidade exclusiva para aqueles que são filhos. Quando ele diz, olha, Pai Nosso. O que a Bíblia fala sobre a filiação? É importante deixarmos claros que, à luz da palavra de Deus, apenas aqueles que creram em Cristo como seu único Senhor e Salvador são filhos de Deus. Em algum momento a Escritura diz que no aspecto criacional Deus é Pai de todos os homens. Você olha lá para Malaquias, no capítulo de número 2, no verso 10, o texto nos diz, não temos todos nós o mesmo Pai, Malaquias 2:10. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? E Paulo também diz aos filósofos gregos, lá no Areópago, em Atos 17:28, ele fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então a Escritura, ela deixa muito claro que não existe esse aspecto de uma filiação universal. Deus pode ser, através do texto de Malaquias e de Atos, ser visto como um pai criador, ou como autor de todas as coisas, aquele que trouxe vida a todos os seres humanos. Mas para esses próprios judeus, que se esconderam através da sua religiosidade, de uma vida de muitas práticas religiosas, mas que confiavam na salvação através das suas boas obras, das suas caridades, da observância da lei, da prática da circuncisão. No momento de uma confrontação mais severa, lá no Evangelho de João, capítulo 8, veja bem o que Jesus disse para esses homens. Abra sua Bíblia por um instante. É essencial nós entendermos isso quando nos voltamos para Deus em oração, desconstruirmos essa falsa ideia de uma paternidade universal, onde muitos amigos, colegas de trabalho ou de universidade chegam para você e dizem, não, mas Deus é Pai de todos os homens, Deus é Pai de todo ser humano. Não é verdade. Veja o que Jesus disse para esses religiosos, João 8, versículo de número 44, o texto diz o seguinte, vós sois, vamos ler juntos? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jesus disse, olha, se vocês fossem filhos de Deus, vocês dariam ouvidos às minhas palavras. Primeiro eles disseram que eram filhos de Abraão, e Jesus diz, não, vocês não são. Eles disseram, nós não somos bastardos, nós temos um único pai que é Deus, e Jesus diz, não, vocês são filhos do diabo. Irmãos, que palavra tão dura, tão rude, para homens de uma vida religiosa tão constante, para homens de uma vida devocional tão intensa. Mas a palavra de Deus, ela não maqueia diante dos homens a condição para que estes possam se relacionar com Deus e ter então a paz, a segurança, o gozo e todos os benefícios que a vida de oração traz. E a resposta está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12. Abra sua Bíblia por um instante. João, capítulo 1, versículo de número 12. Antes disso, no verso 10, João ele fala acerca da vinda, da encarnação de Cristo e como os judeus o receberam. Veja só a partir do 10.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Juntos o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Observem então, queridos, que Jesus, ele confronta aqueles religiosos, ele confronta toda a sua audiência e diz: olha, todas essas práticas constantes, essas buscas, súplicas e orações constantes, elas não podem ser ouvidas e não podem ser recebidas se elas não forem realizadas exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É bem verdade que o mundo está unido em preces, e numa época onde as diferenças devem ser dirimidas, onde as pessoas evocam aquilo que é plural e dizem: não, o que vale é a boa intenção, cada um faça a sua prece ao seu Deus, ou à sua crença, ou ao seu credo. Nós olhamos para a palavra de Deus e para os princípios da vida de oração e podemos afirmar: isso não traz segurança ao homem. Não importa se ele passa 10 horas ou 15 horas isolado em um lugar fazendo meditações a qualquer divindade, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. E o homem pode se achegar a este Deus exclusivamente quando ele compreende a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e através da fé no unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus tem apenas um filho, mas através da fé na obra deste único filho, Paulo diz que nós nos tornamos filhos por adoção. Nós vimos isso no domingo passado, e através desta adoção, nós podemos nos achegar e chamá-lo de Pai. Em todas as orações, preste bem atenção, em todas as orações que Jesus realizou, registradas no Evangelho, ele chama a Deus de Abba. No grego é pater, mas quando nós olhamos para o aramaico, que era a língua falada nos dias de Jesus, era Abba. É a expressão que os nossos filhos pequenos usam para papai, ou aqui na Paraíba, painho, ou em inglês, daddy. É aquela expressão das crianças menores que expressam maior calor e intimidade para o seu pai. O único momento em que Deus não chama o Pai de Pai é quando ele está ali na cruz do Calvário e diz: Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que ele estava recebendo a punição, no momento em que ele recebia aquilo que nós chamamos na teologia de obediência passiva, ele sofre o peso pelo nosso pecado, o castigo que nos trouxe a paz estando sobre ele, mas em todos os outros momentos, ele se volta para o Pai, chamando-o de Pai, numa expressão de intimidade. Então é essencial você se perguntar, que está em casa, ou você que está aqui, você já teve a oportunidade de reconhecer a sua condição de pecado e de crer na obra de Cristo Jesus no Calvário? De confessá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, e de através desta obra receber a dádiva
da filiação, para poder então se dirigir a Deus e receber através dele conforto, consolo e segurança. Porque caso contrário, querido, não importa a boa intenção, a atitude não é orar a outras divindades ou recorrer a outros meios ou métodos. Jesus Cristo é o único caminho para que você possa ser ouvido por Deus, atendido por Deus e receber a paz de Deus que excede todo o entendimento. E daí nós descobrimos então o porquê que a oração era algo tão essencial e ao mesmo tempo prazeroso, porque quando ele diz, olha, Pai nosso que estás nos céus, e a palavra que ele utiliza revelando esta intimidade aponta para a relação de prazer. Em vários momentos, quando os discípulos o procuravam, ele estava orando. Ainda quando o menino com 12 anos, e a sua mãe Maria e o seu pai José o procuram, e ele estava ali na sinagoga, meditando na lei e orando, buscando ao Senhor. Ele diz, olha, não sabe que me importa cuidar das coisas do meu pai? Era uma relação de prazer, não era de pesar. Todos aqueles aqui que tiveram um relacionamento saudável com seu pai, pode lembrar dos primeiros anos da infância e de momentos que marcaram tanto a sua vida e que até hoje você carrega no coração. Talvez você não teve com seu pai, mas pôde ter com seus filhos, ou está desfrutando disso agora. E descreve tais momentos como impagáveis. É porque eles são frutos de uma relação genuína, movida por amor verdadeiro. Então, queridos, quando nós olhamos, nós que cremos em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, e não importa de qual corpo denominacional nós fazemos parte, não apenas nós, presbiterianos reformados, mas todos aqueles que creem exclusivamente no sacrifício de Cristo, além de receberem um novo coração e a nova vida pelo Espírito, recebem a graça ou o benefício de se dirigir a Deus em oração. E é importante nós olharmos para este princípio, em primeiro lugar, nos lembrando que nós estamos orando e falando com o nosso papai. Isso era algo que chocava a audiência nos dias de Jesus, porque os judeus, eles tinham tanto temor em mencionar o nome de Deus, e mesmo que em alguns momentos no Antigo Testamento, Deus é descrito como o pai da nação, mas eles tinham uma dificuldade, e principalmente os povos pagãos que estavam no entorno de Jesus. As divindades eram descritas como deuses maus que castigavam e simplesmente fulminavam. Os sacrifícios eram exclusivamente para apaziguar a ira desses deuses. Mas para nós não, porque o cálice da ira de Deus já foi derramado sobre Cristo, e através deste sacrifício nós fomos reconciliados com Deus, e agora podemos chamá-lo de Pai. Essa expressão, irmãos, nos trazem alguns benefícios, nos mostra que podemos ir ao Pai, sem nenhum medo, sem qualquer temor. Ele é o nosso papai. Em segundo lugar, nos mostra que a paternidade de Deus nos liberta da vida de insegurança e de instabilidade, porque Ele é um Pai que está aonde? Nos céus. O princípio que Jesus então aponta é que nós temos a filiação, mas não a filiação com um Deus limitado. Ele não é o Deus do deísmo, onde tudo se mistura com a divindade, onde Ele não é um ser pessoal, Ele é um ser pessoal. Mas Ele é um Deus também transcendente. Ele está nos céus, está reinando. O Senhor diz, eu habito num alto e sublime trono. Mas não apenas isso, eu também habito com o abatido, com o contrito
de espírito. Nos voltarmos a Deus em oração, é sabermos que nós estamos nos relacionando com um Pai, mas não um Pai cheio de limitações como nós somos, mas um Pai que está sentado num trono de glória e governa a história da humanidade, desde o início até a sua consumação. Nós podemos ter essa segurança. Em terceiro, conhecer a Deus como Pai nos liberta da solidão. Pois lá em Isaías 49, se você voltar por um instante, Isaías 49, veja o que Deus disse no momento crucial da nação. Isaías 49, versículo de número 15. A partir do 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Vamos ler juntos a parte final. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Essa filiação que nós recebemos através de Cristo, além de nos trazer segurança, nos liberta da solidão. E o Senhor mostrou a estes filhos da aliança, que ainda que os mais chegados e queridos possam voltar as costas, de sorte que o seu Pai, aquele que lhe gerou, não se lembre de você, ou até mesmo a sua mãe lhe despreze. Quando nós recebemos a Deus e recebemos a filiação através de Cristo, nós estamos continuamente com Ele, através da oração, nós temos comunhão, e nós perceberemos que este é o aspecto primário e mais importante da nossa vida de oração, é desfrutarmos intimidade e comunhão com o Pai. Em quarto lugar, irmãos, Jesus nos mostra que através desta obra gloriosa, a nossa vida de oração nos leva a uma relação familiar. Ele não diz: quando vocês orarem, vocês orarão, meu Pai. Percebam que o pronome pessoal é utilizado no plural, Pai nosso. Pai de todo aquele que creu em Cristo Jesus. Deus nos deu uma família, a família da fé, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, através da qual nós podemos nos edificar mutuamente. Não há predileção, pois como Paulo disse lá em Romanos 2:9, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos prediletos. Todos aqueles que creram em Cristo e foram salvos são recipientes do amor de Deus em igual medida. Quer você seja pastor, presbítero, diácono, quer você ocupe alguma função de destaque na igreja, no corpo, ou quer você seja o mais anônimo, o amor do Pai se derrama por você como por qualquer outro filho. Essa é uma relação de privilégio, irmãos, que nós não encontramos neste mundo. Portanto, quando nós olhamos para os princípios da vida de oração e descobrirmos nela que há um refúgio seguro, é um refúgio para aqueles que são filhos. Se você tem filhos, você sabe muito bem, no primeiro tom da voz do seu filho, você sabe se ele está triste, se ele está feliz, você sabe se ele fez algo errado, você sabe se ele quer pedir alguma coisa, e às vezes se você está sem tempo, fala: olha, diga logo o que você quer. Isso é fruto do quê? Isso é fruto de intimidade, de relação. E às vezes nós dizemos para os filhos: sabe por que eu sei? Porque você saiu de dentro de mim, eu lhe conheço, eu me vejo em suas atitudes. Portanto, quando nós pensamos em refúgio, em segurança, nós podemos ter, porque hoje nós temos uma relação
familiar, paternal, com este Deus que governa todas as coisas. Ao pensar na vida de oração, irmãos, eu quero que você seja muito sincero. Como anda a sua intimidade com o Pai? Você tem algum prazer em se colocar diante de Deus todos os dias? Você se sente à vontade e feliz por estar diante do Pai e ter aqueles momentos de intimidade real com Ele? Ou quem sabe os nossos corações se moveu mais para uma realidade de uma vida de oração mecânica, como a dos judeus, onde nós decoramos alguns princípios, algumas verdades bíblicas e simplesmente os repetimos maquinalmente com as nossas mentes distantes do Senhor. E aí tantas vezes nós dobramos os joelhos preocupados e levantamos preocupados. Nos colocamos ali pesados e nos levantamos para as atividades e desafios pesados. Por quê? Porque aquele não foi um lugar de intimidade, mas simplesmente um lugar de uma prática religiosa. Nós precisamos redescobrir o prazer da vida de intimidade com Deus, e esta vida de intimidade, ela só é desfrutada quando nós entendemos que nós estamos diante do Senhor de toda a terra, o qual nos chama de filhos. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 7, veja só o que ele diz ainda sobre a oração. Capítulo 7 de Mateus, quando ele incita a orar, a partir do verso 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura, quem pedir? O filho lhe pedir um peixe, lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Vamos ler juntos o 11? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vejam a promessa do Senhor, quão tangível ela é em nossas vidas hoje, quão deleitosa é a nossa relação com Deus em meio a tantas preocupações que nos sufocam. É essencial, irmãos, nós pararmos e entendermos que, como filhos genuínos que foram alcançados pelo Pai, nós não podemos viver tomados pela aflição como aqueles que não conhecem a Deus. Se Cristo Jesus de fato entrou em nossos corações e nós recebemos esta nova realidade de vida, nós temos um Pai. Talvez ao longo dos anos este amor desvaneceu, o fervor da comunhão e da vida de oração se esvaiu, mas eu tenho certeza que neste domingo e nos próximos domingos nós olharemos para cada um dos princípios e poderemos nos maravilhar com a glória bendita do onipotente Deus. É bem verdade, muitos têm orado, ou muitos têm colocado a sua expectativa de segurança em alguma descoberta. Eu vou pedir para a Alecilda projetar novamente. Talvez para a maioria, ou a maioria das preces que são feitas hoje, é por isso aí que vocês estão vendo. Para quem está em casa e não vê, está projetada a vacina real, não falsa, da Covid-19. Muitas pessoas dizem: eu só terei segurança de sair de casa quando a vacina for testada, confirmada
e então eu for vacinado. Mas existem outros perigos neste mundo. Perigos como o que essa criança enfrentou em 2015, filha do sírio Abdul Salam, de apenas 27 anos, onde saiu do seu país naquela guerra civil, e aí num campo de refugiados, na fronteira com um dos países da Europa, ele estava ali sem absolutamente nada. Nada. Mas o seu filhinho, de 3 anos, dormia seguro em seus braços. Talvez porque, pela idade, em sua ingenuidade, ele não sabia dos perigos, os quais ele estava exposto. Mas em sua ingenuidade, ele sabia que não existia nenhum outro lugar neste planeta onde ele receberia maior amor do que nos braços do seu Pai. Nós precisamos recobrar esta convicção de que aquele que não negou o seu próprio filho, único filho, antes, por amor de todos nós, o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Em nossa filiação em Cristo, nós temos toda a segurança de estarmos nos braços daquele que é Senhor do universo e que nos chama de filhos. E nesses braços de amor, nós podemos descansar. Se a sua vida de oração e de comunhão com esse Pai tem andado fria, distante e apática, nessa noite o Senhor te chama para mergulhar novamente numa vida de comunhão, contentamento e segurança neste abrigo eterno que o Pai oferta aos seus filhos. Feche os seus olhos. Assim como nós não conseguimos dissimular para os nossos pais, os meus filhos não conseguem encenar para mim, nem os seus para você, nós também não podemos encenar diante do nosso Pai Celeste. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente a condição em que ele está. E como ele chamou aquela igreja em Éfeso, que era uma igreja que continuava operosa, que continuava bíblica, mas que o seu coração estava distante da intimidade, do amor do Pai, ele nos chama nessa noite a voltarmos a este amor, a consciência desta relação gloriosa que nós temos, e a chamá-lo de Pai querido. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, e antes de olharmos para qualquer um dos princípios que o Senhor nos deu, neste sermão tão precioso, princípios que devem nortear a nossa vida de oração, ajuda-nos, Senhor, a recobrarmos a consciência da realidade da relação que temos contigo. E se alguém que nos escuta, por alguma razão, percebeu que não fez uma aliança contigo ainda, através de Cristo Jesus, e que buscou se relacionar com o Senhor através de outros intercessores, ou através das suas boas obras, que essa noite seja uma noite de salvação, de arrependimento, que eles possam se voltar e dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz para me salvar, e receberem a filiação. Mas, Senhor, se todos os demais já provaram deste amor e receberam um novo coração, mas se distanciaram da intimidade da relação contigo, ó Deus, leva-nos de volta.
Leva-nos de volta a uma vida aonde estar nos braços do Pai, em oração, em comunhão, com intimidade, traga contentamento, deleite, alegria, segurança, exultação, prazer. Ó Deus, restaura, Senhor, o vigor da fé, restaura, Senhor, a intimidade do teu povo contigo, para que nós nos lancemos em oração, não a um Deus distante que não pode nos ouvir, mas ao nosso Pai, através do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, Paizinho querido, com esperança e fé, em nome de Jesus. Amém.